Meus irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, tem o propósito de destacar a preeminência de Cristo, e ele faz isto indicando como Cristo é exaltado no Evangelho, que chega à cidade de Colossos, transforma a vida daqueles moradores de trevas em luz, e por causa desta ação poderosa de Cristo na vida e no coração dos colossenses, Paulo começa agradecendo a Deus e termina no verso 12, orando, pedindo a Deus para que os crentes continuassem crescendo, para que eles continuassem frutificando, para que eles continuassem crescendo no conhecimento da vontade de Deus. Também ele destaca a preeminência de Cristo nos versos 13 ao verso 14, mostrando como Cristo é exaltado na obra da salvação, na obra da cruz. O Deus Pai, como diz o verso 13, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como ele fez isso? O verso 14 responde: em Cristo Jesus. É nele que nós obtivemos a nossa redenção. Paulo também destaca a preeminência de Cristo na obra da criação. E ele começa primeiramente mostrando a criação de uma forma geral, versos 15 ao verso 17. E aí depois ele particulariza essa perspectiva, mostrando a igreja como criação de Deus em Cristo Jesus, versos 18 ao verso 23. E hoje estaremos aqui abordando como ele destaca a preeminência, a exaltação, a excelência, a sublimidade, a autoridade suprema de Cristo no seu ministério, versos 24 ao verso 29. Apenas para fazermos uma revisão daquilo que estudamos aqui no nosso último estudo, nós vimos a preeminência de Cristo da criação, onde Paulo destaca que ele é o Senhor da criação, que ele foi o agente criador, verso 16, que ele é antes de todas as coisas vieram por ele, porque ele é antes de todas as coisas, ele é o sustentador de toda a criação que existe hoje, ela é mantida por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, se tirarmos Cristo, toda a criação perderia o seu sentido. Paulo demonstra isso no verso 17, na parte B. Também a respeito da igreja, quando ele sai do aspecto geral da criação e particulariza a sua visão a respeito dessa criação, agora falando sobre a igreja, ele destaca que Jesus é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, é ele quem governa a sua igreja, não é o pastor, não é o presbítero, ainda que Deus, na sua livre vontade, tenha estabelecido na igreja oficiais para cuidarem da igreja, mas eles exercem autoridade na igreja debaixo da autoridade de Cristo. A autoridade de governo não é inerente ao seu pastor e ao seu presbítero. A autoridade exercida na igreja é inerente em Cristo. Então, a liderança, ela tem autoridade enquanto ela está sujeita à autoridade de Cristo, segundo a revelação da palavra. Quando a autoridade deixa de andar no alinhamento da palavra, perde-se a autoridade que é delegada, porque Cristo é a fonte de autoridade. É Ele quem detém o governo absoluto na história da igreja. Ele é o nosso supremo pastor. É Ele quem governa a vida de todos nós, igreja do Senhor. Paulo também destaca que ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e por isso ao considerar isso, devemos olhar para Cristo com completa submissão, como o Senhor realmente da nossa vida. Ele destaca também no verso 19, que ele é a plena revelação da divindade. A segunda pessoa da Trindade encarnou-se, nasceu de uma virgem, veio como homem e assumiu publicamente o seu ministério messiânico a partir do seu batismo, sendo fiel ao Senhor em todas as coisas, não conhecendo o pecado em nenhuma esfera da sua existência, e subiu à cruz e ali entregou a sua vida por todos aqueles que nele creem. Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, para que todo aquele que nele crê, nele também obtenha tão grande salvação. Então, a morte não tem mais poder sobre aqueles que são crentes em Cristo, porque Jesus é o seu substituto legal. É Ele quem nos representa.
e ele vence a morte como Filho de Deus. Nele residiu toda a plenitude da divindade, diz o apóstolo Paulo. Ele é completamente divino. E ele é, verso 20, Paulo diz, dando testemunho, de que ele é o Salvador e reconciliador de todas as coisas. Ele está aqui tratando particularmente a realidade da igreja. Então, a reconciliação está relacionada com a igreja. E é por isso que Paulo vai dizer, na sequência, o verso 21, quanto ao passado de todos os crentes. Outrora, os crentes eram estranhos, eles estavam apartados, separados, alheios da graça de Deus. E mais, eram inimigos no entendimento. Por isso que o Evangelho chegava até nós e nós o desprezávamos. Agíamos com incredulidade, com resistência. Esta era a nossa condição espiritual e moral diante do Senhor. Éramos estranhos e inimigos no entendimento. Contudo, no presente, pela obra de Cristo, fomos reconciliados. Reconciliados com o Pai. Reconciliados com o Pai. Como diz o verso 14 do capítulo 1, Jesus, ele foi o mediador entre o império das trevas e o reino do Filho do seu amor. Jesus foi o mediador da nossa salvação. Ele que nos conectou com o Pai novamente. E hoje podemos afirmar, pela fé em Jesus Cristo, que estamos em comunhão com Deus, estamos relacionados com Deus, ainda que sofrendo restrições por causa das máculas do pecado presentes na nossa natureza. Mas quando for dia perfeito, quando Cristo voltar, então esta condição espiritual e moral, ainda maculada pelo pecado, essa condição será completamente transformada. E aí poderemos desfrutar plenamente da comunhão com o Senhor. E Paulo destaca isto no verso 22, na parte A, que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E ele termina dando uma palavra de esperança quanto ao futuro: são e serão aperfeiçoados para Cristo. Em certo sentido, a nossa salvação está garantida, portanto, já somos um povo separado para a exclusiva adoração e serviço a Deus. Até que Cristo venha, ainda estamos neste caminho de santificação. Esta é a esperança que nós temos na pessoa do Senhor, e Paulo deixa isso claro nos versos 22, parte B, até o verso 23. Hoje, como eu já mencionei, vamos ver a última parte do capítulo 1, versos 24 ao verso 29, onde ele vai destacar a preeminência no ministério do apóstolo Paulo, ou no serviço, ou na diaconia. E isto tem influência sobre nós, porque tudo em nossa vida deve ter um propósito, que é a glória do Senhor. Afinal de contas, estamos servindo ao Senhor como o propósito final da nossa vida. Veja o que ele diz no verso 23 do capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia, confira, por gentileza, capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Essa é a finalidade da nossa vida. Nós vivemos para o Senhor. E Paulo dá uma demonstração, um testemunho de como essa palavra se aplicou também na sua vida, versos 24 ao verso 29. Vamos começar lendo primeiramente essa passagem, antes de nós estudarmos. Diz, verso 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, se referindo aos gentios, a esperança da glória, o qual, se referindo a Cristo, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo,
esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Esse é o testemunho de Paulo sobre como este evangelho de Cristo impactou a sua vida e o seu ministério. Bem, o verso anterior funciona como um tópico para os versos 24 ao verso 29. Vamos ler o que diz o verso anterior, porque ele é determinante para definir o entendimento dessa última parte do capítulo 1. Verso 23 diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Trata-se aqui de uma explicação que expande o entendimento sobre o fundamento. Ele vai tratar isso nos versos 24 ao verso 27. Este é o fundamento, ou seja, a revelação de Cristo. Esse é o fundamento do seu ministério. E o propósito dele, que é a perfeição em Cristo, ele termina nos versos 28 ao verso 29. Tá? Então, Paulo enxergava assim o seu ministério. Fundamento, o mistério de Cristo, que é Cristo revelado em vós. Qual é o propósito? Levar todo homem à perfeição em Cristo, para que todo homem seja perfeito em Cristo. E assim ele define, então, como ele servia e estava sujeito à supremacia de Cristo no seu próprio ministério, na sua própria vida. Tudo isso prepara a igreja para as exortações que ele dará a partir do capítulo 2, verso 6. No capítulo 2, verso 6, Paulo diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então ele está mostrando aqui, na passagem que lemos, o fundamento, o mistério de Cristo, o propósito, levar-nos à perfeição em Cristo, preparando a igreja para o início das suas exortações. Capítulo 2, verso 6. Como vocês receberam a Cristo Jesus, em conformidade, em coerência com a salvação que vocês professam com seus lábios, assim vocês também devem viver, assim também vocês devem caminhar. Inclusive, foi por isso que Paulo orou aqui no capítulo 1, no verso 10. Ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo orou por isso. Então ele instrui e depois ele exige responsabilidade. Até aqui, Paulo está mostrando, desde o verso 13 especialmente, a obra do Pai e do Filho na nossa redenção, na nossa reconciliação, preparando a igreja pelo fundamento e propósito declarados aqui nos versos 24 ao verso 29, para somente depois começar a exigir responsabilidade da igreja pelo evangelho que havia chegado até eles. Sua intenção foi de encorajar a igreja para permanecer fiel a Cristo, em consideração à sua preeminência, versos 15 até o verso 23, com base no fiel testemunho que ele pregou, versos 24 ao verso 29. Por isso Paulo começa esta passagem dizendo, verso 25, da qual, a respeito da igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Ele dá testemunho aqui, portanto, do seu ministério, sujeito a esta supremacia ou preeminência do próprio Senhor Jesus. Como eu mencionei, nós estamos dividindo essa passagem em duas partes. Na primeira, ele vai destacar a revelação do mistério de Cristo como fundamento do seu ministério, versos 24 ao verso 27. Depois, o propósito, que é a perfeição em Cristo. Mas primeiro, vamos ver essa parte aqui, começando com o verso 24, onde Paulo diz o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, enquanto fariseu, ele diz no capítulo 23, verso 6, que ele não apenas era fariseu, ele também era fariseu, tá? Ele viveu na tradição e foi educado na tradição farisaica, e ele fez parte, ele dá testemunho no capítulo 26, verso 5 de Atos, que ele fez parte da seita mais severa do judaísmo. Então ele não era um fariseu moderado, ele era um extremista dentro do judaísmo, ele era um radical, ele era severo, sendo, como ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 14,
extremamente zeloso das tradições. Ele mesmo usa essa palavra, extremamente zeloso. Então, para o apóstolo Paulo, não havia negociação, era preto no branco, não havia diálogo. Ou andava em conformidade com o seu entendimento da lei, com a sua tradição, com a sua severidade, ou então, o que ele fazia? Perseguia os crentes professos em Cristo. E foi assim que ele procedeu, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, capítulo 22 de Atos, verso 4. Então, Paulo foi um perseguidor da igreja, um severo perseguidor da igreja, arrastando muitos crentes professos em Cristo, que não negavam a verdade, porque criam em Cristo, e dentre esses talvez muitos chegaram a ver Cristo ressuscitado em Jerusalém, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que ele se apresentou a centenas de pessoas ressurreto. Como você nega uma evidência diante dos seus olhos? Ou como você nega um testemunho que você ouviu com confiança e acredita ser a verdade? Os crentes não negavam sua fé em Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo, de forma cruel, perversa, ele perseguiu esses crentes, metendo, como diz o capítulo 22, verso 4, homens e mulheres em prisões. Contudo, esse mundo dá muita volta, né, meus irmãos? Esse mundo realmente dá muita volta. Quando Cristo ressurreto foi ao encontro dele, ele perseguia o que ele chama, os do caminho. Mas quando o caminho foi ao encontro dele, a caminho de Damasco, o que aconteceu? A sua condição espiritual foi completamente convertida, bem como o seu plano de vida. E naquela ocasião, Cristo lhe disse: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele foi um agente que submeteu muitos crentes ao sofrimento, mas Cristo se revela a ele e diz: agora eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome, como aqueles que você mesmo andou perseguindo. Olha como esse mundo dá volta, né? Eu fico, às vezes, percebendo pessoas com atitudes tão arrogantes, altivas, dominadas por uma autoconfiança, como se Deus estivesse privilegiando, atitudes da arrogância, da impiedade, da falta de misericórdia para com o outro. E eu fico observando e pensando: puxa, eu acho que ele não entendeu diante de quem ele está, porque Deus é santo e é justo juiz. E Deus pode fazer com que a nossa vida mude a cada instante. Só de eu pensar nisso, meu coração se enche de temor. Para o apóstolo Paulo não foi diferente. A vida dele mudou completamente. Cristo, no ato da sua conversão, disse: agora eu vou fazer você perceber quão valioso é sofrer por causa do meu nome. Essas palavras revelaram ao futuro apóstolo, porque ele ainda não tinha sido enviado por Cristo, o inevitável. Ele sofreria pela mesma causa daqueles que ele mesmo teve para persegui-los, em razão da fidelidade à verdade em um mundo que é hostil. Os crentes foram perseguidos porque amavam o Senhor e acreditavam e confiavam no Senhor. Isso foi causa para o apóstolo Paulo persegui-los. Agora o mundo gira, e ele, por causa da verdade em Cristo, sua convicção em Cristo, vai perceber como é anunciar essa verdade no mundo que é hostil a ela. Ele vai experimentar isto. Paulo já tinha sofrido incompreensões e perseguições em diversos lugares, durante a sua primeira, segunda e terceira viagem missionária, culminando na sua primeira prisão em Roma, que aconteceu entre 60 e 63 depois de Cristo, e foi exatamente nessa ocasião que ele escreveu a epístola aos Colossenses e a remeteu para aqueles crentes. Isto aconteceu em qual ocasião? Quando ele já tinha passado por muitos sofrimentos, culminando agora na sua prisão domiciliar na cidade de Roma, onde ele ficou 2 anos aprisionado, com a sua liberdade privada.
Em particular, se referiu aqui, quando ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos, Paulo está se referindo aos seus sofrimentos pelos colossenses. Mas nós perguntamos, em que sentido, já que ele não tinha estado com os colossenses? Diferente do caso dos tessalonicenses. A cidade de Colossos estava do outro lado na Ásia, e a cidade de Tessalônica estava ali próximo da Macedônia. Paulo esteve com os tessalonicenses por apenas 3 semanas, 3 sábados. Ele foi duramente perseguido, teve que ser tirado da cidade às pressas pelos crentes e enviado para Bereia. Os fariseus e os da malandragem que se encontravam em Tessalônica o perseguiu em Bereia. Ele teve que fugir para um lugar mais longe ainda, para Atenas. E de lá ele desejou voltar para Tessalônica para estar com os irmãos. Tentou 3 vezes e não conseguiu. Foi impedido, como ele diz, por Satanás. E ele diz, não podendo mais suportar, no capítulo 3, verso 2, não podendo mais suportar o meu cuidado por vós, Paulo estava angustiado, porque queria voltar para Tessalônica para estar com os irmãos, mas ele não conseguiu. Então o que ele fez? Ele enviou Timóteo no lugar dele. Paulo era muito mais procurado do que Timóteo, então Timóteo teve a segurança de ir à cidade de Tessalônica, e aí trouxe as notícias para o apóstolo Paulo. Diferente desse caso, Paulo não teve contato pessoal com os crentes de Colossos, ele não teve relacionamento com eles. Ele está dizendo, olha, estou sofrendo por vocês. Em qual sentido? O contexto nos mostra em que sentido Paulo estava sofrendo pelos crentes em Colossos. Trata-se de sofrimentos resultantes da sua prisão. Ele estava encarcerado, a qual lhe impediu de estar presencialmente com a igreja de Colossos e também de outras. Olha o que diz o capítulo 2, verso 1, aí na sua Bíblia. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta, veja, o sofrimento dele, quão grande luta venho mantendo por vós, está falando aos colossenses, e pelos laodicenses, que era uma cidade vizinha, pelos crentes de Laodiceia. E por quantos não me viram face a face. Então, qual era o sentido aqui do sofrimento do apóstolo Paulo? Todos nós sofremos por causa de decisões estúpidas, por causa de pecados, problemas de saúde física e emocional, desequilíbrio financeiro, necessidades básicas desassistidas. Sabe o que é você ter uma necessidade básica, como de beber, de vestir, de comer, e você não ter condições de suprir essa necessidade? Isso desencadeia um sofrimento terrível para todos nós, muito grande. E tem gente que sofre não por essas coisas tão básicas assim, mas por outras. Não conseguir, por exemplo, passar numa prova, tenta e não consegue. Nós sofremos por muitas causas, como também quebra de laços familiares, calúnias, difamações, fofocas injustas, depreciando a nossa reputação, a nossa integridade diante de outros, sem nos dar a chance de dar a nossa versão, as nossas explicações, de nos justificar. Tudo isso nos leva a muitos sofrimentos, causando tristezas profundas nos nossos corações. Contudo, este sofrimento sobre o qual Paulo está dizendo que se regozijava e que pode ser incompreendido, porque como você pode sofrer e ao mesmo tempo você se alegrar no sofrimento? Como se você estivesse subestimando, banalizando a dor, o sofrimento, seja pessoal, seja alheio. Paulo não está tratando de um sofrimento aqui que é comum a toda a humanidade. Ele está tratando de um sofrimento que é específico. É um sofrimento relacionado a Jesus Cristo. Ele mesmo diz, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Onde? Na minha carne, na minha vida, no meu corpo. Ele estava sofrendo literalmente por causa de Cristo. E é por isso que ele se alegra, é por isso que ele se regozija. Ele estava sofrendo por causa de seu serviço a Deus, porque acreditava e era movido pela designação de Cristo. E aqui eu quero destacar o que ele diz no verso 25, verso seguinte: da qual ele se tornou ministro da igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, para levar a cabo, levar adiante
o ministério que Deus confiou a mim. Sabe o que é isso, irmãos? Você saber que Deus te chamou para um propósito tão específico e você, encarcerado, se ver impedido de estar com os crentes em Colossos para lhes pregar o Evangelho. Isso foi causa de angústias e de sofrimentos para a vida do apóstolo Paulo, assim como deve ser causa de sofrimento para todos nós, tendo conhecimento da nossa vocação e sermos impedidos por forças externas, não pelo nosso coração, pela nossa disponibilidade, pela nossa capacidade de renúncia e abnegação. Porque na direção de cumprir aquilo que Deus, na sua livre vontade, designou a cada um de nós, nos ver impedidos de cumprir isso é causa de sofrimento. E foi isso que Paulo estava sentindo. Mas ele estava privado de levar o testemunho por causa da sua prisão perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Palavras de Jesus, registradas por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 15. Jesus disse que escolheu o apóstolo Paulo com esta finalidade: levar o evangelho perante os gentios e reis, bem como perante os judeus, os filhos de Israel. Mas encarcerado, como ele pode cumprir esse propósito? Ele se viu impedido, e isso foi causa do seu sofrimento. Apesar de impedido de estar pessoalmente entre os colossenses e sofrendo por isto, Paulo diz que se alegrava, regozijava, porque o testemunho não estava. Epáfras ouviu o evangelho por parte do apóstolo Paulo quando ele estivera na cidade de Éfeso. Epáfras, ciente e convicto de que o evangelho era a verdade anunciada, voltou para Colossos e pregou o evangelho para os colossenses. Quando Paulo estava preso em Roma e Epáfras foi ao seu encontro, Epáfras já levou para ele o testemunho, conforme lemos no capítulo 1, verso 6. A palavra da verdade do Evangelho, verso 6 do capítulo 1, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo estava privado, Paulo estava impedido de estar presencialmente naquela igreja, mas o testemunho não estava. Não é possível impedir que a verdade avance, que o testemunho avance, que o evangelho seja pregado. Por isso Paulo estava se regozijando, porque os seus sofrimentos eram também um incentivo, uma palavra, um testemunho de encorajamento para todos os crentes, porque ninguém se submeteria a tantos sofrimentos por causa de uma mentira, e sim por causa de uma verdade, de maneira que até mesmo encarcerado, a palavra de Deus não podia estar encarcerada. É isso que nós lemos na Epístola aos Filipenses. Se você puder abrir aí, Filipenses, capítulo 1, é isto que Paulo diz aqui no seu testemunho. Veja o que ele diz no verso 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Verso 16: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo estava preso, contudo, a palavra de Deus não estava presa. Não é possível calar. Jesus, pendurado naquele madeiro, ensanguentado, em estado de humilhação, sendo insultado pelos os ladrões, ambos do seu lado, por aqueles que o havia aprisionado e por aqueles que iam passando, maneando a cabeça, dizia ser o Filho de Deus, dizia ser o Rei dos judeus. Por que ele então agora não salva a si mesmo? Curou tantos, libertou tantos, ressuscitou tantos, por que agora ele não se liberta dessa cruz? Jesus naquela cruz estava em estado de humilhação, sendo insultado de todas as formas, mas ali
estava sendo exposto à loucura do Evangelho. O Filho de Deus pendurado naquele madeiro estava ali exalando, comunicando, anunciando com o seu estado de flagelo naquela cruz, a graça de Deus por pecadores arrependidos. Ali estava a prova do grande amor de Deus. Jesus estava preso naquela cruz, pelas suas mãos e pelos seus pés. E enquanto aquela imagem estava comunicando a maior prova de amor que a humanidade poderia conhecer. Não se pode calar a verdade. Não se pode calar o testemunho de Cristo Jesus. E Paulo se regozija nos seus sofrimentos por causa dos colossenses, apesar de estar encarcerado, porque a palavra de Deus chegou até eles, e eles tinham sido, no poder do Espírito Santo, reconciliados mediante Jesus Cristo com o Deus Pai. É por isso que ele se alegra nos seus sofrimentos por causa de Cristo. Tal testemunho chegou em Colossos e estava produzindo frutos, pois muitos gentios tinham sido poderosamente convertidos em santos e fiéis, algo que ele dá testemunho no capítulo 1, versos 2 e verso 4. Tendo sido reconciliados pela fé em Cristo em um só corpo, que é a igreja, gentios e judeus. A parede de separação caiu. No templo havia o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar. Na morte de Jesus Cristo, aquele véu rasgou-se. A função do sumo sacerdote foi agora completamente satisfeita pela função do supremo sacerdote, o sumo sacerdote Jesus Cristo. Por isso o véu foi rasgado, porque agora todos que creem em Cristo têm livre acesso ao trono da graça para achar misericórdia em ocasião oportuna. Mas não apenas o véu do templo foi rasgado. Com a invasão na cidade de Jerusalém, com a destruição da cidade de Jerusalém, o muro que fazia separação entre a raça dos, vamos chamar assim, dos judeus e dos gentios, havia um muro que separava os judeus do pátio dos gentios, esse muro também foi quebrado. É isso que Paulo fala lá em Efésios. Houve uma reconciliação nossa com Deus, mas houve também uma reconciliação por causa desta primeira com Deus, houve também uma reconciliação numa perspectiva horizontal. Agora em Cristo não há mais grego, gentil e nem judeu, todos são um em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz no capítulo 3, verso 11 aqui de Colossenses, ele é tudo em todos, todos nós estamos unidos na mesma pessoa de Jesus Cristo. E os crentes deveriam saber disto, conforme Pedro diz lá na sua epístola, 1 Epístola capítulo 3, verso 7, falando aos homens que estavam pensando ter direitos e privilégios superiores às suas mulheres, dizendo, olha, tratem-nas com dignidade, pois elas são igualmente herdeiras da mesma graça da vida. Não pense que porque você é homem você tem privilégios especiais. Não pense que porque você é mulher você tem privilégios espirituais, porque em Cristo todos nós estamos na mesma condição. Somos igualmente herdeiros das mesmas graças, dos mesmos benefícios, das mesmas virtudes. Paulo se alegrou nos sofrimentos por eles, o que ainda faltava em relação às aflições de Cristo. Das 45 ocorrências desse substantivo grego aqui, tríplices, que traduz aqui aflição, no Novo Testamento, nós temos 45 ocorrências. Irmãos, eu verifiquei passagem por passagem, cada uma dessas ocorrências. Nenhuma dessas ocorrências tem relação com a morte de Cristo. Isso é importante, porque nós não podemos ler essa passagem entendendo que Paulo está se referindo aos sofrimentos incompletos de Cristo. Paulo não está falando de sofrimentos não concluídos de Cristo e que ele agora está completando, porque essa palavra em nenhum momento é usada para se referir à morte de Cristo, mas às provações da vida. Por exemplo, existem algumas passagens em Marcos capítulo 24, Marcos capítulo 13, essa palavra, esse substantivo, ele ocorre para se referir às tribulações que antecedem a vinda de Cristo.
Essas são as aflições, são as tribulações. Então, essa palavra é usada no Novo Testamento sempre para se referir a estas lutas, essas provações, essas adversidades impostas pela experiência do viver humano. Nunca usada para se referir ao sofrimento de Cristo na cruz. Ele não quis dizer que o seu sofrimento foi parte do sofrimento de Cristo na cruz, ou que o sofrimento de Cristo foi insuficiente e agora ele tem que cumprir, pois não estava falando de salvação. Paulo não está falando aqui de salvação, como se estivesse completando a obra da salvação a favor dos crentes em Colossos. Paulo estava falando, na verdade, da extensão do ministério de Cristo no mundo, que é marcado por aflições. Não foi à toa que Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João capítulo 15, verso 20, e também verso 33 do capítulo 16 do mesmo evangelho. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está anunciando para os discípulos: olha, por serem designados por mim, serem enviados por mim, vocês vão passar por muitas tribulações. Lá no capítulo 16 do evangelho de Mateus, ele fala para os discípulos em particular, mas também para outros que estavam próximos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde que Jesus estava indo? Para onde? Para a cruz. E este caminho seria marcado em favor da obediência a Deus por muitas aflições. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Paulo não está falando de salvação, ele está falando da extensão ministerial. Aquilo que Cristo começou, os apóstolos estão repercutindo, e ao repercutirem a verdade a respeito de Cristo, eles seriam objetos de perseguições e de aflições e de incompreensões. É por isso que ele está dizendo que está sofrendo no seu corpo aquilo que resta das aflições de Cristo. Paulo viu o seu sofrimento como uma continuação, em algum sentido, do sofrimento de Cristo, o que motivou a sua alegria. Saber disso realmente seria glorioso, né? Glorioso. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. Quanto mais ninguém me moleste. Paulo está fazendo, se você observar o contexto, uma defesa do seu ministério diante dos judaizantes que estavam desqualificando, depreciando, estavam reprovando, colocando sob suspeita o testemunho pessoal do apóstolo Paulo como apóstolo diante da igreja da Galácia. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala como uma credencial do seu apostolado são essas palavras: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Está falando das marcas que ele carregava no seu corpo, resultantes da sua fidelidade no ministério apostólico. Porque os mercenários, na hora da pressão, eles fugiam, abandonavam o rebanho, abandonavam a igreja. Jesus fala sobre eles no capítulo 10 do evangelho de João. Os mercenários, quando chega o lobo, quando chega a pressão, quando chega a dificuldade, eles escapam, arrumam desculpa, Deus falou comigo, mas eles dão um jeito de sair dali, porque a pressão está aumentando contra eles, exigindo responsabilidade. Os mercenários, eles estão na igreja, mais interessados em suprirem as suas necessidades, mais interessados em atenderem às suas obstinações financeiras. Vergonhosamente, na igreja evangélica brasileira, há muitos falsos pregadores que estão à frente do rebanho para satisfazerem obstinadamente interesses perversos. Engrandecimento do seu nome, enriquecimento ilícito, manipulação das massas. E Paulo está dizendo: diferente desses, eu trago no corpo as marcas de Cristo, ninguém me moleste. Como ele diz no capítulo 4 de Filipenses, ele soube viver em períodos de escassez, de abundância e em todas as circunstâncias, grato ao Senhor, contente diante de Deus. Não por causa da escassez
ou dos benefícios que ele herdou no seu ministério, mas por ter cumprido cabalmente o ministério que Deus lhe confiou para fazer cumprir a palavra de Cristo. Isso é o que dava satisfação ao apóstolo Paulo, independente das vantagens ou das suas desvantagens. Somente o sofrimento de Cristo foi capaz de promover a justificação do pecado, ponto final. Os sofrimentos do apóstolo Paulo em nada têm relação com a nossa redenção, em absolutamente nada. Os sofrimentos do apóstolo Paulo têm a ver com o cumprimento da sua vocação de anunciar a verdade a respeito de Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo nos chega nesta ocasião. Testemunho da verdade, testemunho de Jesus Cristo, supremo, poderoso, divino e humano, nascido, o Filho de Deus, nascido de uma virgem para vir ao mundo, para nos redimir da nossa condição de vergonha, de vexame, de rebelião, de desobediência na presença de Deus. O ministério do apóstolo Paulo foi de anunciar esta verdade. Por isso é um privilégio e motivo de alegria a qualquer crente, não apenas para o apóstolo Paulo, mas para todos nós, sofrermos por causa da nossa fidelidade a Cristo. O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 3, que é motivo de grande alegria sofrermos por causa de Jesus Cristo. Ou seja, sofrermos por causa da nossa fidelidade. Sofrermos incompreensões, hostilidades, ameaças, por causa do nosso sério e sereno compromisso com o Senhor da nossa vida. Se por causa disso sofrermos, diz o apóstolo Pedro, isso é motivo de grande alegria, não de murmuração, não de tristeza. E Paulo dá testemunho aqui nessa passagem, exatamente dessa verdade na sua vida. No verso 26, nós já lemos aqui o verso 25, onde ele fala sobre este ministério que ele recebeu da parte de Deus para cumprir cabalmente. No verso 26, ainda falando sobre esta revelação do mistério em Cristo, Paulo diz no verso 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. A heresia do pré-gnosticismo naquela cidade de Colossos pregava uma plenitude de conhecimento apenas através de uma experiência mística. Mas Paulo declarou que a plenitude do mistério é Cristo, não é no homem. Os falsos pregadores estavam pregando um evangelho humanista, divinizando o homem e humanizando Deus. Paulo, contra esta heresia colossenses, está divinizando Jesus. A plenitude de Deus, da divindade, estava nele, residiu nele. Ele estava divinizando Jesus e humanizando o homem. E esta falsa doutrina na igreja de Colossos estava pregando contra esta plenitude do mistério em Cristo, e por isso Paulo teve que fazer essa declaração de que este mistério que estiver oculto foi manifestado em vós, nos seus santos, nos crentes. Olha o que ele diz no verso seguinte, verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Ele está falando deste mistério entre os gentios, e agora ele explica que mistério é esse. Porque a palavra mistério gera em nós uma sensação de desconhecimento, de ignorância. O mistério é algo que nós não conhecemos. Paulo está falando do mistério e ele está revelando o mistério no verso 27. Esse mistério é Cristo em vós. Ele já tinha dito para os discípulos, o próprio Jesus, alguém disser para vocês, o reino de Deus está ali ou acolá, não acrediteis, porque o reino de vós está em vós. Este é um mistério. Este é um mistério. Jesus está em vós, ou seja, na igreja. Na igreja, assim como João viu no capítulo 1 de Apocalipse, Cristo no meio da igreja. Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. A esperança da glória.
O mistério, Cristo na igreja, estava escondido, mas agora, todavia, se manifestou aos seus santos, como ele diz aí no verso 26. Não se trata de um enigma, mas de uma verdade oculta no passado, reservada para ser revelada na dispensação do tempo, assim como o próprio Deus determinou. No tempo que Deus determinou, Cristo foi revelado. Cristo foi revelado em todos nós. Não significa que a salvação dos gentios não foi prevista, mas como eles se tornariam co-herdeiros das mesmas promessas proferidas pelos judeus. No passado, todas as profecias indicavam esta redenção na pessoa de Jesus, do Messias, o ungido de Deus. Todas as profecias apontavam para este fato. Então, este mistério de Cristo revelado em nós, na igreja, ele foi ocultado. Eles apontavam, através de ritos, sombras, cerimônias, apontavam para aquele que haveria de vir. Mas depois que Cristo veio, este mistério agora foi revelado. Agora nós temos essa compreensão, porque Cristo já veio. Agora todas as coisas fizeram sentido, porque agora nós temos a compreensão do passado e do presente, de como todas as coisas foram satisfeitas em Cristo, e todas as coisas convergiram para Cristo, e como todas as coisas obtiveram significado em Cristo. Cristo, quando foi revelado, ele deu sentido para todas as coisas. E este é o mistério, Cristo em vós, manifestado nos santos. Então, este mistério de Cristo revelado em nós, não foi um mistério, não foi algo ocultado simplesmente no passado, mas como Deus juntou judeus e gentios, povos tão distantes, como eu e como você, que éramos estranhos e inimigos do entendimento, e como Ele formou um só corpo, o corpo de Cristo, um só corpo. Olha o que ele diz na Epístola aos Efésios: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Efésios capítulo 3, versos 4 ao verso 7. É como se Paulo estivesse lendo, com todas essas palavras, exatamente a mesma passagem que nós lemos aqui desta porção de Colossenses, se referindo a este ministério que Deus lhe confiou, que Ele anunciou, e como pelo Evangelho Cristo foi revelado aos gentios, unindo-os com os judeus na mesma promessa. Na mesma promessa. No Antigo Testamento, os gentios, mulheres, escravos, esta era majoritariamente uma perspectiva judaica. Os judeus viam as mulheres, viam os gentios e viam os escravos como partes da sociedade inferiores a eles, os herdeiros imediatos das promessas proferidas a Abraão. Essa era basicamente uma perspectiva dos judeus. Bem como judeu e grego, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre. Essa era basicamente uma cosmovisão dos gentios. Os gentios se viam apartados dos judeus. E não apenas eles viam, porque o judeu ele via apenas o seu povo judeu e o restante do mundo que ele chamava de gentil. Mas o povo grego via também os bárbaros. Ele via os escravos, via os judeus. Havia uma cosmovisão mais complexa do mundo. E todos aqueles que acreditavam em Deus,
e que confessavam Jesus como Senhor, ainda mantinham relações de desigualdades quanto aos direitos e privilégios das esferas civis e religiosas. Como eu mencionei, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 7, ele tem que corrigir um falso entendimento que os homens tinham na relação com as suas mulheres. Porque a responsabilidade do homem continua sendo, biblicamente, de governo e de autoridade final dentro de casa, diante da qual a mulher foi colocada ali, ao lado do seu marido, para lhe servir como auxiliar na execução do governo espiritual da sua casa. Essas relações estão claramente definidas pelas Escrituras. Agora, em nenhum momento as Escrituras autorizam que os homens, por isto, tratem as suas mulheres com indignidade, mas exigem que eles tratem suas mulheres com dignidade. Porque o fato de Deus ter estabelecido o homem como cabeça do lar não lhe dá direito de tratar a mulher como se fosse inferior. E a mulher não tem o direito de se sentir inferior, rebaixada, esquecida, menosprezada, porque Deus reservou para ela a missão de ser auxiliar. Ela tem que se exultar na presença de Deus por tão nobre função que Deus lhe confiou. Eu gosto de dizer nos meus aconselhamentos matrimoniais que Deus fez o homem para ser auxiliado pela mulher e fez a mulher para auxiliar o homem. Existe um princípio de interdependência. O homem sem o auxílio da mulher é um ser incompleto no mandato que Deus lhe deu dentro do contexto familiar. E não adianta inventar moda. É homem e mulher assim estabelecido pelo Senhor para o cumprimento do propósito de Deus para a família. Qualquer adulteração do padrão divino para a família se mostra um plano imperfeito para o estabelecimento e para a reprodução da família, assim como Deus determinou no princípio. Então, apesar de crentes em Cristo, apesar de terem fé em Deus, essas relações de desigualdade estavam sendo mantidas dentro da igreja, estavam sendo mantidas dentro das relações familiares, inclusive. E Paulo vai tratar, inclusive, isso a partir do capítulo 3 da Epístola aos Colossenses. Mas a verdadeira união não existia antes de Cristo, porém, no tempo determinado, Cristo foi revelado nos seus santos, promovendo a unidade do corpo, sendo tudo em todos, capítulo 3, verso 11. Paulo anunciou como a obra de Cristo foi suficiente para converter o estado dos colossenses, versos 20 ao verso 23, e de uni-los em uma só igreja, da qual foi constituído ministro do Evangelho, de acordo com a dispensação da parte de Deus, conforme nós lemos aqui. O seu foco nessa primeira parte foi de demonstrar a sua alegria de saber que, ainda sofrendo pelo impedimento de não poder estar com os crentes, o quanto o Evangelho, o qual havia pregado, estava frutificando entre eles pela reconciliação com Deus, segundo a manifestação de Cristo neles. Paulo está demonstrando a sua alegria de, apesar de estar impedido de estar com os crentes, sofrendo por isto, ele estava alegre quanto ao Evangelho que havia pregado estava frutificando entre eles. Na segunda parte aqui, versos 28 ao verso 29, Paulo mostra agora qual é o propósito, que é de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ele diz no verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo, pela pregação, tinha expectativa da redenção nos Colossenses. Ele pregava o Evangelho e ele tinha essa expectativa de que fossem convertidos, mas também Paulo tinha expectativa da sua santificação, porque o Evangelho ele é completo. Ele primeiro nos leva a Cristo, a crermos em Cristo e a nos rendermos a Cristo. Mas a partir de Cristo nós descobrimos uma vocação, a vocação da parte de Deus, o chamado da parte de Deus para vivermos uma vida consagrada a Ele, santificada do pecado. Esta é a parte que cabe aos crentes. Primeiro, salvação. Segundo, a santificação. A santificação, antes da salvação, é apenas obras infrutíferas.
A santificação procedente da salvação são obras que verdadeiramente glorificam a Deus, porque elas não falam de nós, elas falam de Cristo em nós. Lá em Mateus capítulo 5, versos 16 ao verso 17, nós lemos nas palavras de Jesus: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por que os homens, vendo as nossas boas obras, glorificam a Deus? Porque as nossas obras não dão testemunho de nós, elas dão testemunho de Deus. E essas obras procedem de uma fé viva e verdadeira para com Deus. Então, esta é a ordem natural dos eventos. Prega-se para que haja, segundo a obra soberana de Deus, a salvação, a redenção. A partir do momento que as pessoas se tornam crentes em Cristo, elas são chamadas a viverem uma vida de santificação. Paulo exige isso, inclusive, dos crentes na sua epístola, no capítulo 3, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque ela é o fundamento para isso que ele vai dizer agora adiante. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Notamos 3 métodos de Paulo aqui nessa passagem. Primeiro, a pregação, o qual, se referindo à pregação, a palavra, a respeito de Cristo, melhor dizendo, o qual nós anunciamos. Não foi um diálogo, mas uma declaração dogmática a respeito de Cristo. Ele anuncia Cristo na sua verdade absoluta. Ele anuncia, sem acordos, sem acomodações, sem atualizações para acomodar o Evangelho aos nossos dias. Ele anuncia simplesmente Cristo, assim como lhe foi revelado. Segundo, a cautela. Ele disse: advertindo a todo homem. A palavra advertência aqui é a palavra parakaleo em grego, que significa um encorajamento, um consolo. A palavra advertência na língua portuguesa tem uma conotação negativa, mas a palavra que aparece aqui no texto grego é parakaleo, para colocar-se ao lado, kaleo, verbo chamar. É a ideia de chamar a pessoa ao lado, é uma exortação com uma força de encorajamento, de consolo, de ânimo. Essa é a cautela, advertindo a todo homem. Trata-se de um encorajamento mediante a pregação cristocêntrica para todos. A pregação de Paulo era cristocêntrica, o qual nós anunciamos, advertindo, e pedagógica também, a sua pedagogia. Ele diz: ensinando a todo homem em toda a sabedoria. A pregação não estava separada da inteligência e da sabedoria. Aliás, a boa pregação e o bom ensino combina conhecimento e confiança, bem como método, prudência e paciência. Ele diz isso para Timóteo na sua epístola, na segunda epístola, capítulo 4. Ele diz que deve pregar o Evangelho com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade e doutrina. Para pregar é preciso haver paciência, porque as pessoas não respondem imediatamente ao Evangelho. Você tem que continuar insistindo e repetindo o mesmo ensino sempre, fazendo sempre a mesma coisa. E Paulo estava aqui ensinando em toda a sabedoria. O ensino, ele tem que ser guiado pela sabedoria, pela prudência, pela paciência, conhecimento, confiança. Todo este cuidado tinha um propósito claro: auxiliar os crentes à maturidade bíblico-teológica, a fim de resistirem os falsos ensinos que circulavam na cidade de Colossos, os quais afrontavam a encarnação e a divindade de Jesus Cristo como Messias prometido, bem como as noções fundamentais da salvação e da vida cristã. Se você não crer em Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus, isso vai determinar uma vida coerente com um falso ensino. O seu testemunho não será coerente. Por isso que atacar a pessoa de Cristo adoece a igreja. Esvaziar a pregação de Cristo adoece a igreja. Esvaziar o ensino na escola dominical de Cristo adoece a igreja.
Esvaziar os nossos cânticos e os nossos hinos de Cristo adoece a igreja. Esvaziar Cristo dos aconselhamentos adoece a igreja. Paulo anuncia Cristo, e ele faz isso como? Advertindo e ensinando a todo homem, e o propósito é de que todo homem seja perfeito em Cristo. Então tira Cristo, você derruba tudo mais. Advertência, ensino, e o propósito não pode ser alcançado, que é de apresentar o homem perfeito em Cristo. O que isso significa? A palavra perfeito aqui significa uma pessoa suficientemente madura. Essa palavra no grego, teleion, significa estabelecer, terminar, concluir, uma obra acabada. É uma obra acabada. Esse é o estado final que Paulo contempla. Paulo não queria que os crentes permanecessem imaturos, ingênuos e inconsistentes na fé em Cristo e na santificação do pecado. Por isso ele ensinava com propriedade, com consistência, com confiança, na expectativa de que aqueles que uma vez foram reconciliados com Cristo, agora se apresentassem gradativamente em Cristo, maduros. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais maduros nós verdadeiramente nos tornamos. Maturidade não se vê em cabecinhas brancas, em cabelos brancos, em barbas brancas. Você não mede maturidade pela idade cronológica. Este é o entendimento que se tem fora da igreja. Segundo a doutrina bíblica, a maturidade não é medida pelos anos de vida. A maturidade é medida pela sua aproximação do caráter de Cristo. É por este critério que se avalia a maturidade de um crente. E Paulo ensina para que os crentes se tornem cada vez mais semelhantes em Cristo. Este é o estado de maturidade final que Paulo contemplava por Cristo, que ele anunciava com verdade e com confiança, segundo a designação de Deus, para fazer cumprir a palavra de Cristo. Vamos orar? Senhor, te pedimos, na tua misericórdia, que contemples a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos nesta hora. Nós carecemos, ó Deus, do teu encorajamento, da tua força, para vivermos este Evangelho na nossa própria vida e para o anunciarmos com fidelidade, a fim de que todos nós sejamos cada vez mais unidos como o teu corpo e glorifiquemos ao Senhor por condutas que verdadeiramente te glorificam num mundo que é hostil à verdade. Dá-nos a graça, Senhor, de andarmos assim. Nós rogamos por isto em nome de Jesus. Amém.